Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Ontem nós postamos um vídeo que fala sobre a carta que Cristo pediu para João endereçar à igreja de Éfeso, e estamos neste projeto de falar sobre as 7 igrejas da Ásia, a começar por Éfeso. E se você não assistiu o nosso vídeo, vá lá no nosso canal, Presbítero Luciano Alexandre, e assista o vídeo. Nós falamos assuntos bíblico, histórico e teológico, aonde enriquecerá o seu conhecimento na palavra de Deus. Vai ser uma bênção para a sua vida. Antes, não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal, ative o sininho para que vocês possam sempre receber a notificação do YouTube dos nossos vídeos, que aqui nós iremos, meus irmãos, estar postando. Como também deixe o seu like, que nos ajudará grandemente. Eu quero convidá-los a vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, que fala sobre a carta que Cristo pediu para João endereçar à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 7, para a nossa meditação e estudo, que este vídeo é a parte 2 do nosso estudo. Leia comigo Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, amados, como lemos aqui, no capítulo 2, versículos de 1 a 7, de Apocalipse, onde João ele obedece a Cristo, enviando a carta à igreja que está em Éfeso. E segundo nos é revelado pelas Santas Escrituras, meus irmãos, antes de João endereçar a carta à igreja de Éfeso, o pastor daquela igreja era Timóteo, o filho na fé de Paulo, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 3. Então, com essa referência, a gente pode dizer que Paulo ele estava na direção da igreja de Éfeso. E nós sabemos, meus irmãos, que Timóteo ele sustentou virilmente a verdade até o fim da sua vida, até o ano 97, quando foi morto pela turba numa festa idólatra, aonde homens mascarados e armados de pau dirigiam-se aos seus templos ali em Éfeso
para oferecer sacrifício aos deuses. Quando Timóteo ele viu estes homens se dirigindo aos templos pagãos, Timóteo, irmãos, que já era de idade, Timóteo já estava com 87 anos de idade neste tempo, mas o coração de Timóteo era um coração cheio de amor para com as almas. Porque Timóteo, meus irmãos, seguiu o exemplo de seu mestre e pai na fé, que foi o apóstolo São Paulo, quando Paulo ele pregou a uma grande multidão lá na colina de Marte, onde está escrito em Atos capítulo 17, versículo 15 por diante. Então a gente vê que quando o apóstolo São Paulo, por perseguição dos judeus, estando em Bereia, e os irmãos o conduziram até a colina de Marte, e colina de Marte é o Areópago que estava em Atenas. E para muitos que não sabem, Atenas ela foi construída, erigida sobre uma montanha, meus irmãos. Então, Atenas, a região em que Atenas foi construído, que foi uma meseta pedregosa de 163 metros de altura, que também era chamada de Acrópolis, e nesta área tão elevada, havia ali sido construído, meus irmãos, o Partenon, que o Partenon é uma maravilha arquitetônica de muitas colunas, e não só o Partenon, mas muitos outros edifícios sagrados que ali foram construídos, fizeram com que o lugar fosse chamado de a Acrópolis de muitos templos. Quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos 17, 15 por diante, a gente vai ver que quando Paulo chega na cidade de Atenas, que Atenas, na época de Paulo, além de ser uma grande metrópolis, era um dos maiores centros culturais da época. Quando Paulo ele chega ali, diz a palavra de Deus por meio do evangelista São Lucas, que o seu coração ficou comovido com tão idolatria que havia naquela região. De forma que Paulo ele começou a caminhar e a observar, os altares que ali eram construídos. Então, Atenas, ela foi erigida sob um nível um pouco mais baixo. Acrópolis estava em cima, com os edifícios que haviam sido construídos, que ele trouxe a fama da Acrópolis de muitos templos, e Atenas estava sobre um nível um pouco mais baixo. E quando Paulo começou a andar por esta cidade, ele se deparou com edifícios, como o célebre centro cívico, e parou na praça do mercado, que era famosíssima e conhecido como a Ágora, e aonde os atenienses residentes e tantos outros estrangeiros residentes não somente comercializavam, vendia os seus produtos, mas também esta praça do mercado, a Ágora, era também um centro de discussões. Quando você lê, você vai ver que os atenienses eles se preocupavam com doutrinas novas, as quais eram trazidas aos seus ouvidos. É tão provável que alguém dizia: o que quer dizer este paroleiro e que nova doutrina é esta que nos traz aos ouvidos? Então, diante dos homens que comercializavam ali, havia duas escolas filosóficas que predominavam naquela época, meus irmãos, que era a escola dos estoicos, que havia sido fundado por Cipriano Zinon, e também a escola dos epicuros, fundada por Epicuro, o grande filósofo. Então, estas duas escolas predominavam naquela época, e dois representantes estavam ali justamente para que, se alguém trouxesse uma nova doutrina pelas quais eles não tinham conhecimento e que chamasse-lhes atenção,
eles conduzia a pessoa até a colina de Marte, que também é chamado de Areópago, para que essa pessoa explicasse aquela nova doutrina, aquele novo pensamento, aquela nova filosofia que ele estava a falar, para que aqueles homens que estavam reunidos ali, que eram os dos maiores sábios de toda aquela atualidade, pudessem também ouvir e aquele homem explicasse que nova doutrina é essa, para que aqueles anciões ali pudessem também ficar cientes. E Paulo, o tema de Paulo ali, a expor as escrituras, ele falou sobre o altar desconhecido, pela qual os atenienses pregavam, e ali foi a base de toda a sua mensagem. E depois começou a falar sobre Cristo e a sua ressurreição, que quando aqueles homens ouviram sobre um homem que havia morrido e havia ressurgido, pediu para que Paulo os falasse em particular, porque lhes havia interessado sobre este assunto, de forma que muitas mulheres que ouviram se converteram à mensagem que Paulo havia pregado, e também um membro do Areópago havia se convertido, que havia sido Diógenes, o Areopagita. Então, Timóteo, meus irmãos, quando encontrou aqueles homens se dirigindo ao templo, ele falou-lhe também, né, aquilo que Paulo havia falado. Queria seguir o exemplo do seu mestre e pai na fé. Pregou sobre o Deus vivo, pregou sobre a verdade, mas diferente do seu mestre, né, que os homens lhe deram ouvido, estes homens mascarados não gostaram, não fizeram jus à mensagem de Timóteo e ficaram zangados por serem reprovados. Então caíram por cima de Timóteo, não é? Armados com paus, de tal forma que bateram naquele homem tão desapiedadamente, meus irmãos, que pensaram que Timóteo havia morrido. Timóteo ficou desacordado. Então, 3 dias depois, infelizmente, no ano 97, o apóstolo, Timóteo, não é, o pastor da igreja, havia falecido. Você pode pegar um texto paralelo a este fato em Atos capítulo 14, versículo 19. Paulo, quando ele pregava na primeira viagem em Listra, Derbe e Icônio, os irmãos de Icônio induziram a multidão, amados, a se levantarem contra Paulo, de forma que pegaram pedras e apredejaram Paulo de uma forma, não é, que Paulo, eles pensaram que Paulo havia morrido, mas Paulo foi achado como morto. Mas Deus, como tinha ainda planos na vida de Paulo, Paulo conseguiu, meus irmãos, sobreviver e dar continuidade ao seu projeto que Deus havia lhe mostrado sobre a obra missionária. Então, 30 anos antes, amados irmãos, de Cristo pedir para João endereçar a carta à igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso, meus irmãos, eles tinham um ardente amor, tinha uma ardente caridade para com os santos. Para os irmãos terem a ideia da ardente caridade que a igreja de Éfeso tinha com os irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele chegou, meus irmãos, a convidá-los, a convidar a igreja para que eles participassem da largura, do comprimento, da profundidade do amor de Deus. Aí Paulo diz, o amor que excede a todo entendimento. Abra sua Bíblia na carta que Paulo ele escreve aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Veja o que é que o apóstolo São Paulo ele diz com relação a essa ardente caridade. Que Paulo convida, irmãos, a igreja de uma forma a nenhuma outra igreja. Paulo convidou para
participar, meus irmãos, do comprimento, da largura, da profundidade, experimentar o amor de Cristo, o amor de Deus, este amor que excede a todo entendimento. Mas a igreja de Éfeso, meus irmãos, que era uma igreja modelo, uma igreja exemplo, a esta igreja o apóstolo São Paulo convidou para ele experimentar. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 3, versículo 18 e 19. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você pode dizer amém? Então, o desaparecimento gradual, meus irmãos, infelizmente, porque Cristo, ele escrevendo em 24:12 do Evangelho de Mateus, Cristo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas a iniquidade não é fora, é dentro da igreja. Fatos que ocorrem que deixam os irmãos se esfriarem na fé, no amor, na obra de Deus. Então, esse desaparecimento gradual do coração dos salvos tem, meus irmãos, comprometido, não é, a caridade. E nós não podemos permitir que tais coisas elas tirem este amor de Deus. E o apóstolo São Pedro, meus irmãos, ele quando escreve na sua epístola universal, na sua primeira epístola universal, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo São Pedro, ele exorta, irmãos, assim como Paulo, assim como João, assim como Cristo, ele exorta a igreja, não é? Sobretudo, sobre todas as coisas, que os irmãos tenham, não é, uma ardente caridade. Ora, o que é que faz, meus irmãos, a gente perder o amor, o sentimento pelos irmãos? O que é que faz a gente perder o amor pela obra do Senhor? Então, Paulo, ele escrevendo, abra sua Bíblia, não é? Eu vou mostrar aos irmãos que o amor de Cristo é superior, queridos, a todas as coisas, a qualquer ato ou falha que alguém possa cometer, que venha, não é, nos entristecer, algo que alguém venha fazer que abone uma conduta, né? E a gente venha a observar aquele fato e venha querer também desistir. Nada justifica, irmãos. Nós somos chamados para que a nossa árvore, a gente dê fruto. Cristo disse, vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, seja fruto de arrependimento. Então, Paulo, ele caracteriza algumas coisas que podem entristecer, esfriar, tanto a fé, como a obra, como o amor dos irmãos. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31, o apóstolo Paulo, ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Olha só, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são estas, meus irmãos, que querem tirar, não é, a nossa fé, que quer afastar o nosso primeiro amor, não é? Há fatos que faz com que queira afastar a gente do primeiro amor. Aí Paulo diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele diz, irmãos, no versículo 35 a 39, fatos que podem ocorrer nas nossas vidas que
podem. Nós não somos super-homens, não é? Nós não somos fortes. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos enfrentar, meus irmãos, os falsos ensinamentos, as falsas heresias que Efésios, meus irmãos, a igreja de Éfeso, como nós falamos, era bombardeada, meus irmãos. Quando Paulo escreve em Atos capítulo 20, versículo 17, 18 e 28, quando manda chamar os anciões em Mileto, Paulo ele não chegou à cidade de Mileto. Ele ficou no porto, esperando que os seus companheiros, Lucas, Erasto e Tito, fossem até a cidade trazer os anciões. Que quando os anciões chegaram, Paulo ele disse: olhai por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aí em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, capítulo 11, versículo 13, a parte A, Paulo ele diz à igreja de Coríntios que após a sua partida entraria no rebanho lobos cruéis que não perdoariam, meus irmãos, o rebanho, a igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Então, a igreja, meus irmãos, é alvo dessas coisas, não é? Cristo disse que no mundo nós teríamos tribulações e aflições, mas qual foi a recomendação dele? Tem bom ânimo, porque eu venci. Aí Paulo, no capítulo 8, versículo 35 a 39 de Romanos, ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Não é de outra coisa não, irmãos, é do amor. Porque o que é que adianta, meu irmão, eu ser um profeta, profetizar, ser um instrumento na mão de Deus e não ter amor? O que é que adianta eu ter o dom de curar e Deus me usar para curar toda e qualquer pessoa e qualquer enfermidade e eu não ter amor? Não adianta de nada. E nós vamos ver isso aqui, o que Paulo escreve aos Coríntios. Versículo 35, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. É a recomendação de Paulo. Somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Então se firme, veja aonde você parou as primeiras obras e retorne, não é? Não porque esta carta endereçada à igreja de Éfeso já tenha feito mais de 2000 anos e é referente àquela época, não. Ela reflete hoje em nós, irmãos, não é? A gente às vezes começa bem e por algo que acontece, não é? A gente vai esfriando e vai perdendo o amor, vai perdendo as primeiras obras, não é? E vai deixando a obra de Cristo. Amém? Então, irmãos, Cristo, ele profetizou, meus irmãos, dizendo à igreja de Éfeso que iria tirar o castiçal do lugar. E esta profecia, meus irmãos, que Cristo profetizou e João escreveu endereçando, não só se cumpriu, meus irmãos, na igreja que é o castiçal. Éfeso é o primeiro castiçal ao qual Cristo se refere, mas também a profecia, ela também se cumpriu na cidade de Éfeso. Por muito tempo, meus irmãos, Éfeso, não é? Por muito tempo, digo, o castiçal, né, que é a igreja de Éfeso, ela se manteve em pé.
Porque Deus, meus irmãos, estava dando oportunidade a esta igreja para que ela se arrependesse. Segundo fontes históricas, amados, isso a igreja ela não fez, né? Deus dando tempo, né? A igreja ouviu a profecia, né, de que Deus iria mover o castiçal, né? E eles não se arrependeram. Então, como eles não se arrependeram, né, o juízo de Deus ele veio, meus irmãos, né, que atingiu, né, quando o juízo de Deus ele veio, não atingiu somente a igreja de Éfeso, mas também atingiu a cidade no 5º século, meus irmãos, depois de Cristo. A glória, a ignomínia da igreja de Éfeso declinou. Uma inundação, o mar avançou, uma inundação que destruiu toda a cidade. Se destrói a cidade, logo a igreja que está na cidade também é destruída, meus irmãos. No 5º século, a glória do castiçal, né, da igreja de Éfeso veio a inspirar. Éfeso, na época, meus irmãos, era uma igreja autêntica, meus irmãos. Ensinava a verdadeira doutrina de Cristo, né? E colocava à prova, amados, os homens que haviam se desviado da fé, que haviam se desviado da doutrina, da comunhão com a igreja. Mas uma coisa que deveria, né, ocorrer na vida do castiçal, não é, da estrela, que ao qual era o anjo da igreja, é que eles deveriam arrepender. A única falta grave que havia na igreja de Éfeso era que eles deveriam se arrepender, voltar, meus irmãos, ver aonde caíram e voltar a praticar o primeiro amor. Porque a falta grave que Éfeso havia cometido é que havia deixado de praticar o primeiro amor. Amém, meus irmãos? Veja, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 6. Quando o apóstolo São Paulo, ele diz aqui, meus irmãos, ao anjo da igreja, tens, porém, isto, que aborrece, tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. A gente vê, meus irmãos, que os nicolaítas uma seita, e provavelmente, meus irmãos, esta seita ela tenha nascido de Nicolau. Quem era Nicolau? Nicolau, meus irmãos, foi um dos 7 homens escolhidos, não é, para servir a igreja como diácono, não é? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículo 5. Então, foi um dos 7 escolhido para servir a igreja como diácono, porque Pedro ele falou juntamente com Tiago, e todos concordaram, que os irmãos, os apóstolos, não poderiam deixar a palavra e a obra para estar servindo a mesa do Senhor. Isso estava atrapalhando. As viúvas vinham, não é, atrás dos apóstolos, por motivo de não estarem sendo assistidos pelo judaísmo, vinham reclamar. Então, isto sobrecarregava os apóstolos de tal forma que eles oraram a Deus, e Deus pediu para que eles separassem
homens de fé, de boa reputação, cheio do Espírito, são características de um diácono. De forma, amados, que Nicolau, ele estava entre estes homens, pela qual os apóstolos escolheu, porque ele tinha estas características. Aí veja o que aqui diz capítulo 6, versículo 3 e o 5, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. A versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora, meus irmãos, o problema, né, é que a gente não sabe se esta doutrina tenha sido ou nascido de Nicolau. É evidente, irmãos, que sua esfera de trabalho, né, foi local. Nicolau, ele não saiu de Jerusalém. O seu trabalho foi todo na região local de Jerusalém, Judéia. Não foi para Éfeso, não foi para Pérgamo, não, de forma nenhuma. Tudo indica, meus irmãos, que os nicolaítas refere-se ao começo de uma noção de uma ordem sacerdotal na igreja que queria se levantar. Então, tudo nos faz crer que esta seita, denominada de nicolaíta, faz parte do sistema gnóstico existente naqueles dias, que a gente observa que antes, não é, de João enviar a carta à igreja que está em Éfeso, o apóstolo São Paulo já combatia isso, meus irmãos. Já tinha problemas. Foi por isso que Paulo, no capítulo 18, versículo 1, na viagem missionária, ele deixou 2 companheiros, um casal, Áquila e Priscila. Já no capítulo 20 por diante, né, Paulo ele manda Timóteo, por quê? Porque os falsos ensinamentos, não é, da heresia gnóstica, né, esses que usurparam, né, o nome, o direito, a prerrogativa de apóstolos de Cristo, Paulo ele dizia aos anciões lá em Mileto, meus irmãos, que eles não eram apóstolos de Cristo. Eles haviam usurpado o título, mas não eram. Eles eram obreiros fraudulentos. Veja o que Paulo ele diz. Abra sua Bíblia. Atos capítulo de número 20, versículo de número 17, 18 e também o 28. Aí Paulo ele diz assim, ó: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, que no caso, os companheiros, eu havia dito aqui, que Paulo mandou chamar, foi Lucas que o acompanhou, Erasto, seu companheiro, e Tito. Esses foram que foram até Mileto, até Éfeso, digo, que é de Mileto para Éfeso, são 66 quilômetros e meio, meus irmãos. Ao sul, é muito longe. Então, quando os irmãos voltaram,